A literatura é a arte de se expressar por meio da palavra. Ela tem o poder de transformar sentimentos e experiências em narrativas que tocam, questionam e nos fazem ver o mundo de uma nova maneira. Ela nasce de lugares, de histórias e de pessoas, mas vai além de suas fronteiras, tocando questões que nos envolvem a todos. A literatura regional, então, vai além de retratar um lugar. Ela nos mostra a alma de um povo, suas histórias, suas lutas e suas belezas. Em Euclides da Cunha, a literatura é o modo como escritores trazem à tona o que é vivido na região, além de também aquilo que pulsa em seu íntimo, as suas inquietações e sonhos. Neste documentário, vamos descobrir como essas vozes locais dão forma a uma literatura que não se limita ao sertão, mas que ressoa e encontra eco em qualquer lugar. Eu escrevo desde jovem, desde muito jovem. Como eu gostava muito de estudar, eu sempre escrevi. Fazia poemas quando criança. E aí tem um acontecimento interessante. Eu parei de escrever ficcional, poesia, justamente quando entrei no curso de letras. Porque no curso de letras eu fui ler os grandes autores. E aí eu achava que a minha escrita não estava à altura daquela. Aí eu parei de escrever essas poemas e ficção. E eu volto a fazer essa escrita ficcional bem depois, já no doutorado. E ainda hoje eu resisto de publicar. Publico uma coisa ou outra em alguma revista, mas não cheguei ainda a publicar um livro só de poemas ou um livro só de contos. Eu ainda não me atrevi nessa escrita ficcional, nessa escrita artística, mesmo hoje, após tanto tempo, depois da graduação. Qual a relação da sua escrita com Euclides da Cunha, Monte Santo ou outra comunidade? Em relação a Euclides da Cunha, a minha relação não foi de início uma relação afetiva. Eu me lembro que eu sempre gostei muito de estudar, terminei a graduação, fiz especialização em Feira de Santana e queria fazer mestrado. E eu não tinha ainda em mente que autor estudar. Então, o Euclides da Cunha era um autor que eu tinha livros dele em casa. Eu tinha Os Sertões, eu tinha outros livros de Euclides da Cunha e tinha textos teóricos sobre Euclides da Cunha. Então começou a relação assim. Não foi exatamente por uma questão identitária, foi porque eu queria fazer mestrado, eu tinha que elaborar um projeto sobre um determinado autor. E obras desse autor havia em minha casa. Então não foi uma relação de escolha prévia. Talvez o próprio Euclides da Cunha tenha me escolhido. E por outro lado, o fato de eu ter coisas dele na minha casa, talvez já fosse uma certa tendência que eu tinha de um dia me dedicar à obra dele. E aí eu me dedico ao estudo do Euclides da Cunha desde o mestrado até os dias atuais. Passei pelo doutorado até os dias atuais, estudando Euclides da Cunha, publicando sobre Euclides da Cunha. Me diga uma reação de um leitor que chamou a sua atenção. Em relação aos meus textos teóricos, são aqueles textos que a gente publica e tem um olhar externo dizendo que aquilo está bom. É o olhar da crítica. Então, a gente publica, tem a nosso favor a fundamentação teórica que a gente utiliza. Então isso nos dá uma certa autoridade em relação àquilo que a gente escreve. Então, em relação à escrita científica, eu nunca tive um grande estranhamento, uma grande surpresa. A surpresa aconteceu, acho que uma grande surpresa que eu tive em relação à minha escrita foi um trabalho no ano passado que foi desenvolvido por bolsistas do PIBID. A escola fez um trabalho para homenagear escritores locais. E algumas autoras da cidade foram selecionadas e pegaram textos meus. E eu tive uma surpresa porque teve uma menina da escola
que ela quis se parecer comigo. Então ela teve aquele interesse de me conhecer, de ler os textos, de se caracterizar. Então essa foi uma surpresa que eu tive em relação à escrita. Essa menina na escola Joaquim Silva Dantas, no ano passado, no projeto do PIBID. Responder a pergunta de por que eu escrevo, acho que eu me faço essa pergunta desde que comecei. Inevitavelmente, em algum momento, a gente pergunta por que escreve, por que publica. Escrever talvez seja mais uma necessidade quase que natural. Mas publicizar o que se escreve, e aí esse por que eu escrevo, necessariamente tem relação com esse de escrever e de compartilhar o que se escreve. E eu sempre me perguntei de por que eu escrevo para as pessoas lerem. Mas em alguns momentos também aprendi que a relação da arte com o pragmatismo não é tão próxima. Se a gente buscar sempre uma utilidade no escrever, talvez a gente desanime e não escreva. Então a escrita nesse sentido seria mais uma necessidade minha. E aí eu recorro às palavras de Gabriel Garcia Marques, num documentário que fala sobre a escrita dele. Na verdade, não é nem ele quem fala isso, é um dos personagens que se apresenta no documentário. Ele diz que ninguém é escritor se está completamente satisfeito. Toda literatura e vocação literária nascem de um grau de insatisfação com a vida, com a biografia, o mundo como é. E escrever é uma tentativa de consertar carências. Então, o ser humano ele é cheio de carências, né? Tanto quem escreve quanto quem lê aquilo que é escrito por alguém. E a escrita é esse movimento de completar carências, seja em relação ao mundo que nos cerca, e ele é muito rico em carências. Então, as reflexões que a gente faz sobre as incertezas, sobre as injustiças, sobre aquilo que nos inquieta, mas também em relação a nós mesmos.